Nesse vídeo nós vamos falar sobre IPS e DS dentro do TM. Para que serve o IPS e DS? Ele vai fazer a proteção contra qualquer tipo de possibilidade de invasão de algum hacker ou alguma pessoa mal intencionada. Ou seja, você tem por exemplo, algum conteúdo publicado na internet, uma página, uma base de dados, um SQL Server, e essa porta está liberada para acesso externo. Então um hacker ou alguém mal intencionado, ela pode buscar vulnerabilidades naquela porta daquele banco de dados e tentar extrair informações ou tentar parar o seu banco de dados ou até mesmo a sua página. Isso quando a gente fala de acesso externo, mas também a gente pode falar de acessos internos, como por exemplo um Trojan, alguma ameaça que tenta se propagar na rede interna, e o IPS-DS ele vai fazer essa varredura e o bloqueio, impedindo que ameaças internas também possam se propagar na sua rede. Então ele não só bloqueia acessos externos, mas também acessos internos. Então, digamos que ele seja o seu farejador de ameaças sem que você veja, e depois ele só te dá um relatório e um alerta quando algo acontece. Então, como que a gente configura? Sabendo das premissas que ele pode fazer bloqueios externos e internos, então a gente tem que criar regras específicas de acessos externos e internos, certo? Então, vou mostrar agora no equipamento como que a gente faz esse tipo de bloqueio. Então, nós vamos aqui em Configuration, nós vamos em UTM Profile, IDP. Dentro da aba IDP, nós temos que criar um profile. E é como eu falei para vocês, nós vamos criar um profile que ele vai fazer um filtro de WAN, um filtro de LAN ou um filtro da DMZ, ou de todos. Depende como você quer a configuração, o que você deseja fazer de filtro. Por exemplo, nesse vídeo eu vou fazer um filtro de redes internas, ou seja, fazer algum bloqueio de tudo que sai da rede interna para alguma outra rede. Então eu coloco LAN. E dentro eu tenho todos os tipos de regra que eu possa configurar. Por exemplo, eu posso fazer um filtro de DNS. E aqui do meu lado direito eu tenho ações. O que eu desejo fazer? Rejeitar esse pacote? Por exemplo, vamos pegar os filtros de DNS. Então, eu posso selecionar o grupo de filtros, ou com o Shift ou Ctrl, e eu digo aqui, ó, o que eu desejo fazer nessa regra? Rejeitar, rejeitar quem está enviando o pacote, rejeitar quem vai receber, ou rejeitar ambos. Então eu posso, ou apenas dropar. Então eu tenho várias opções de como eu vou trabalhar. O ideal é que a gente drope. Qual é a diferença de rejeitar e dropar? Dropar, ele simplesmente descarta o pacote e você não recebe uma informação. Quando você rejeita, ele vai receber, o destino vai receber uma mensagem dizendo que aquele pacote foi rejeitado. Então o ideal é que a gente drope, porque se rejeita, quem está recebendo a origem que recebeu, que foi rejeitado, vai saber que houve um bloqueio. O ideal é que não saiba que houve um bloqueio, sim que foi dropado. Então nós colocamos em drop. E agora temos os pacotes todos bloqueados. Se você for ver, aqui ele tem filtros focados no bind, ou seja, um DNS server. Nós temos aqui filtros exploits. Nós temos FTP, miscellaneous. O miscellaneous é interessante a gente bloquear, porque, ó, por exemplo, tem algumas vulnerabilidades, como vocês podem ver, backdoor, ou seja, uma abertura de vulnerabilidade para um acesso indevido. Ele vai fazer o bloqueio. Por exemplo, digamos que tem uma máquina infectada dentro da rede e ela vai tentar sair com alguma informação através de um backdoor. Para o hacker conseguir acessar externamente essa máquina, o que a gente faz? Bloqueia ela no IPS. Então nós podemos ir lá no Action e Drop. Ou seja,
se existir realmente uma máquina com algum trojan que ela vai tentar abrir uma porta para que um hacker acesse de fora, o firewall vai bloquear. Então, existem diversas regras. Vocês têm que analisar quais mais se enquadram no perfil de rede de vocês. Quando a gente fala de redes internas, o que a gente bloqueia? Normalmente são trojans. Por exemplo, se vocês forem ver, existem aqui regras de bloqueio do Adobe Flash Player. Nós temos regras de bloqueio do Firefox, do Mozilla. Então, vocês têm diversas regras que vocês podem bloquear. Isso são vulnerabilidades que você pode habilitar e evitar que haja uma invasão vindo de fora para dentro ou de dentro para fora. Então, basta vocês acessarem. Feito isso, dá um OK. Colocamos um nome na regra, por exemplo, regra IPS. Damos um OK. Então eu criei meu profile, que vai bloquear da minha rede LAN para WAN. Feito isso, eu vou aqui no meu Security Policy, Policy Control, e eu vou habilitar na minha saída. Como eu criei uma regra de LAN para WAN, eu tenho que habilitar também o IPS de LAN para WAN. Então, ó, IDP, regra IPS. Pronto. Agora eu bloqueio uma saída, uma proteção contra a saída. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de como configurar o IPSDS, é só entrar em contato conosco, abre um chamado no nosso portal suporte.zyxel.com.br e lá você pode esclarecer como que funciona exatamente o IPS na sua infraestrutura. E aí a gente pode dizer qual é a melhor maneira de você trabalhar ele. Ok? Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau. We're Zyxel, and we're your networking ally.